Não me reconheço depois do parto. Não, quem virou mãe sabe muito bem que as noites mal dormidas, as olheiras, né, o corpo fica todo meio molenga e o nosso rosto vai mudando, não tem jeito. Antes de começar a gravação, eu já estava aqui falando com a minha convidada, com a Bruna, que vai se apresentar aqui para você. E a gente vai falar um pouquinho das alterações físicas que acontecem mesmo e que é uma queixa muito grande das mulheres que não se reconhecem no pós-parto, né? Afinal de contas, a nossa fisionomia muda. Né? E o que acontece que a gente vira cara de mãe? Bruna, se apresenta, por favor, para quem não te conhece. Prazer, meu nome é Bruna Pitangui, sou especialista em harmonização facial. Sou cirurgiã dentista. O que acontece? Durante a gestação, a gente ganha volume no rosto, né? Fica linda. E depois, maravilhosa. Aí depois vem o pós-parto. A gente perde esse volume, as noites são mal dormidas, né? Então, e também tem um processo de aceleramento de perda de colágeno. Junto já com a idade, que hoje as gestações já acontecem mais tardiamente. Sim. E aí já perde esse colágeno e o pós-parto já vem e já dá aquela flacidez facial também. É impressionante, né, Bru? Porque, na verdade, na gestação a gente tá linda, né? Bom, tem mulheres que não se sentem bonitas, né? Mas o cabelo é mais volumoso, a unha fica maravilhosa, né? Sim. O rosto fica mais inchadinho, fica com mais firme. Mais firme e fica com aqueles contornos faciais que a gente gosta. Sim, e depois no pós-parto é ladeira abaixo, né? O bebê nasceu e foi tudo embora junto com o neném, né? E é bem impressionante como a gente sente isso, não é só... A gente acha que no pós-parto a gente vai ficar preocupada só com a barriga, gelatina. Não é, gente, o corpo inteiro. Eu lembro que a minha perna ficou uma gelatina, o meu braço. E é essa perda do colágeno no pós-parto mesmo, né? É muito acentuada essa perda do colágeno. Por conta dos hormônios? Também, por conta dos hormônios também. E por causa de é que a gente vai perdendo mais colágeno do que produzindo com a idade. A partir dos 30 anos. Ai. Então, assim, ó... Com 30 anos, você já não produz tanto de colágeno que você produzia. Uhum. Aí chega um pós-parto, seus hormônios todos alterados, a produção de colágeno também ela é diminuída. Uhum. Aí chega, não dorme direito, você sente o seu rosto derreter. As pacientes chegam no consultório e falam assim, Bruna, eu estou derretendo. Eu também tô derretendo, gente. Eu falei isso pra ela, a hora que ela chegou, eu falei, eu tô sentindo que eu tô derretendo. Isso que eu falo. Então, eu trabalho muito com colágeno. Uhum. Eu falo assim, com bioestimuladores de colágeno, tanto líquido quanto sólido, tanto a gente fazer o tracionamento. Mas sempre eu gosto de deixar bem esclarecido para as pacientes, enquanto está amamentando, nada pode ser feito. Uhum. Os procedimentos podem ser feitos a partir que cesse a amamentação. Uhum, sim. Não é indicado nenhum tipo de procedimento estético. Uhum. E, na verdade, quando a mulher tá amamentando, tá uma loucura tão grande que é difícil também, né? Mas eu vou te falar, já vi paciente minha que chegou do hospital e no dia seguinte foi aplicar Botox. Que maravilha! No dia seguinte, eu assim, falei, nossa! Se o médico liberou, e às vezes a paciente também não vai amamentar, não pôde amamentar, não quis amamentar, aí pode, desde que a amamentação não tenha mais amamentação, pode ser feito qualquer procedimento Mas antes estético. O ideal é explicar. Esperar. Esperar. Eu falo assim, e também porque a prioridade é o nenê, a saúde do nenê, tudo isso, né? E depois a gente corre atrás. E aí, quais são as queixas? Então, é o derretimento, olheira. Olheira é assim que mais chega no consultório, né? Falando assim, olheira e derretimento, bigode chinês e começou a formar aquelas rugas da marionete. Ai, aqui embaixo da boca, tá, gente? Mas aí o que eu falo? Começa já uma perda óssea também, a partir dos 30 anos, que a gente fala assim, começa a olhar desde cima, desde a têmpora. A gente começa com profundidade de têmpora aqui. Então, a nossa sobrancelha começa a cair e por causa dessa profundidade aqui, essas perdas ósseas que vão ocorrendo, começa a formação de bigode chinês. Então, por isso que a importância
do estímulo de colágeno, não só preenchimento. Chegou uma época que o preenchimento de bigode chinês começou a ficar aqueles rostos inflados. Todo mundo preenchia muito. E pra quê? Pra tirar esse bigode chinês. Então, hoje já não é mais usado. E a gente trata essa causa com bioestimuladores. Então, a gente começa com tratamento desde têmpora, malar e evidenciando bastante a mandíbula. Porque eu falo assim, rejuvenescimento é contorno mandibular. Mesmo, gente. Porque se não tem contorno mandibular aqui, ó, a papada começa a formar, não é gordura, é pele, é flacidez. Mas, ó, no pós-parto também pode ser feito alguns procedimentos que não são invasivos, como laser, ultraformer, microagulhamento, isso pode ser feito, Pode então ser a gente feito, consegue. porque eles são mecânicos, né? Eles são de ação mecânica. Então a gente pode fazer que vai amenizando. Ajudando. Vai ajudando também essa formação de colágeno aí. E assim, o que a mulher... A gente já sabe que essa é uma queixa, né, importante no pós-parto. E com o passar dos anos... e é o que você falou, né? Hoje, grande parte das mulheres estão engravidando mais tarde. Né? Então, ela já está gestando numa fase que ela está perdendo colágeno, que ela está perdendo parte óssea, que ela está perdendo massa magra, né? E a gente perde massa magra no corpo todo, colágeno no corpo todo. Então, a gente já sabe que isso pode acontecer. Tem algo que eu posso fazer durante a gestação para minimizar esses efeitos? Né? Igual as pessoas falam assim, que eu odiava ouvir na gestação. Dorme agora, porque depois você não vai conseguir dormir. Como se fosse possível ter créditos de sono, né? Bem assim. Então, assim, tem alguma coisa, talvez não seja possível, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer na gestação? Ó, eu sempre falo, durante a gestação, que é muito importante, hidratação na gestação e pós-parto, porque... falta de hidratação, essa pele vai ficar mais flácida. Então, sempre hidratar muito, não exceder com alimentos nessa gestação, não ganhar muito peso nessa gestação. Fazer exercício físico. Exercício físico, ele é importante pro corpo como um todo, né? Então, faça seu exercício físico, sua alimentação e beba muita água. Isso que eu falo. Eu acho que é o básico do básico. Sim. Que tem que ser feito. E isso a gente vai vendo um retardo. Só com a hidratação, uma boa hidratação, não aparenta depois tanta flacidez. Sim, tem um... eu não me lembro, mas tinha um estudo, quando eu era da dermatofuncional, né? Que como a mulher ela só tomou água, ela só aumentou a ingesta hídrica e como meses depois ela havia rejuvenescido. A ingestão de água é muito importante. Sempre eu falo, não adianta fazer também todos os procedimentos e você ter uma dieta que vai ser calórica, gordurosa, porque sua pele vai ficar acneica, sua pele vai ficar mais oleosa, tudo, eu falo, é espelho da ingestão de alimentos, a sua pele é o espelho disso. E muita ingestão de água. Então, durante a gestação, amamentando já dá uma sede... Tremenda. Então tem que hidratar mais ainda. E aí, como que funciona esse bioestimulador de colágeno? O bioestimulador, existe algumas marcas no mercado. Tem alguns que eles são diluídos e alguns que a gente aplica sem diluição. Aí nós aplicamos com cânula mesmo. E intradérmico. E a gente faz... O resultado do bioestimulador, ele começa a agir no nosso organismo a partir de 30 dias. E ele vai fazendo a produção... Isso que eu falo, ele vai fazer o seu corpo trabalhar para você. Ele vai fazer o seu corpo produzir o colágeno. Que não tá produzindo com tanta eficiência. Porque não tá, exatamente. Então, eu falo assim, o bioestimulador eu gosto bastante porque é o seu organismo trabalhando para você. A seu favor. Porque tomar colágeno, quando a gente fala assim, eu estou ingerindo colágeno. Para a pele é muito difícil, porque é uma molécula muito grande e quando quebrada tem que fazer colágeno tipo 1 ou tipo 2 para ser da pele. E o resultado é quase insignificante quando você toma colágeno só. Então a gente aplica esse bioestimulador e ele vai estimular o colágeno, ele vai produzir o colágeno no seu organismo. Então eu acho assim, e dá efeitos muito naturais, não dá aquele efeito de... Cara de boneca. Cara de boneca, eu falo assim, cara de fofão mesmo, que fica tudo preenchido. Então fica um efeito super natural.
Gosto é isso bastante. Que a gente quer, né? Não, e com contornos faciais. Sabe por quê, Bruna? Assim, acho que tá mudando, né? Eu não acompanho muito porque não é minha área, mas teve um boom aí da harmonização facial e que começou com os preenchimentos e que as mulheres começaram a perder a mão, né? E você via, de repente, uma mulher super bonita e que ela tava transformada, né? E elas começaram a ficar parecidas. Boca igual, bochecha igual. E você falava, nossa, mas ela era tão bonita. Né? Será que ela precisava uma padronização. Disso? Uma padronização. Será que ela precisava disso tudo? E eu acho que esse movimento deu uma assustada. Eu mesma, né? Eu falava, nossa, gente, eu nunca vou fazer isso. Mas não, gente, a cara começa a derreter e você fala, não, eu preciso de ajuda. Mas da forma mais natural, eu falo. Sim. Hoje, eu faço muito pouco preenchimento no consultório. O único preenchimento, assim, que eu tenho bastante procura é o labial. Porque até durante a gestação, o lábio aumenta e as pacientes gostam. E aí eu falo assim, coloca um pouquinho. Falei, vamos voltar à hidratação que você tinha. Então, é o preenchimento labial. O único preenchimento que eu mais faço no meu consultório é o preenchimento labial. O restante, eu nem faço mais. Tudo eu vou trabalhando com bioestimuladores. Porque isso vai acontecer natural, porque vai subindo, né? Vai fazendo um lift facial. Aí você não precisa tanto. Não precisa. E vai voltando o que a gente mais gosta, que é o contorno. Que dá jovialidade, que dá naturalidade. E conforme... Sempre eu falo assim para minhas pacientes, você fez bioestimulador, daqui 40 dias você vai voltar no meu consultório. Aí eu falo assim, senão você não começa a ver as suas mudanças. Ele age em 3 meses, então ele vai fazer a ação dele em 90 dias, mas 40 dias a gente já consegue ver alguns resultados. Aí, quando eu mostro o antes e o depois para a paciente, ela fala assim, eu não era assim. Eu não tava desse jeito. Porque ela se vê todos os dias, ela não percebe. E como que é um tratamento, eu sempre falo, e textura de pele melhora muito. Porque às vezes tem rugas finas que a gente coloca que não pode colocar botox nessa área de olhos, e também que fica muito artificial. Então, aí na hora que a gente começa a colocar o colágeno ali, elas falam, nossa, tô passando menos maquiagem. Eu saio de casa, não tô passando mais nem corretivo. Então, eu só passo meu blush, meu rímel e tá tudo certo. Eu falo, e é isso. Eu falo, é a naturalidade que eu gosto de proporcionar para os pacientes. E depois da gestação, tá tendo muita procura. Ai, olha só. Por quê? Por causa dessa falta de contornos faciais, desse ar de cansaço. E mesmo se ela engravidar novamente, não tem nenhum problema? Não tem nenhum problema. E, aliás, é até bom, né? Porque vai produzindo colágeno no momento que ela pode ter uma perda maior. Ó, a partir dos 30 anos, sempre eu falo assim, que a gente tem que fazer um banco de colágeno na nossa vida. Ai, meu Deus, passei 10. Entende? A partir dos 30, temos que fazer. Faz um bioestimulador por ano. E a gente vai ver que com 60 anos, você não vai ter uma pele craquelada, que vai precisar de muito procedimento, que às vezes tem procedimentos mais invasivos, né? Mais invasivos, chega até a ser cirúrgico, né? Pelo tanto de flacidez. Então, eu falo, a partir dos 30 anos, faça seu banco de colágeno. Aí a dica, gente. Que ninguém me falou isso aos meus 30. Na minha época, era só passar filtro solar. Exato. Que é importantíssimo, né? E um dos problemas na gestação que é o melasma, né? Sempre dá melasma na gestação. Agora que você falou de filtro solar, a importância do filtro solar ainda mais na gestação. Porque é alteração hormonal e se você não passa, dá mancha. E o tratamento de melasma não é fácil. Difícil, Não é fácil. Difícil. Essas são as queixas. Bastante. E, filtro solar a gente sabe, né? Acho que hoje a nossa geração é uma geração que se cuida mais, né? Que usa bastante filtro. Mas eu acho que pra gente... Então, assim, é muito mais simples do que a gente imagina. Se for pensar, né? Eu vou cuidar em casa com a hidratação, com a ingesta hídrica, alimentação. Tudo que faz parte de uma qualidade de vida adequada. Exatamente. Né? E posso estimular meu colágeno aí para envelhecer de uma maneira mais natural e mais saudável também. Fazer o gerenciamento do envelhecimento que a gente fala. Gerenciamento do envelhecimento. Preciso disso. Tô gostando dessas palavras. Porque eu fiquei chateada a hora que eu vi que eu preciso fazer alguma coisa. Já falei. Se você for rolar meu Instagram, ou esses dias mesmo achei um vídeo meu, dos primeiros vídeos do canal do YouTube.
Eu falei, meu Deus, como eu mudei, né? Então, assim, lógico que a gente não vai querer ser jovem de novo, mas envelhecer mais bonita, pelo menos, né? Com contornos. Eu sou apaixonada, eu falo assim, em bioestimulador de colágeno. Eu falo assim, vamos envelhecer com qualidade. Com qualidade dérmica, com qualidade em saúde mesmo. É isso que eu prezo, assim, bastante para minhas pacientes. Tanto é que eu não tenho nem procura de paciente que quer muitos ml de preenchedores. Eu tenho aquelas que gostam de se tratar. Sim, de se cuidar. De se cuidar. Né? E, na verdade, eu não preciso esperar um pós-parto para poder me cuidar. Eu posso me cuidar a vida toda, né? Exatamente, a partir dos 30. Pelo menos, né? A partir dos 30, vamos começar, gente. A partir dos 30, fazer o seu banco de colágeno, que vai amenizando os sinais. Não vai, isso que eu falo para as pacientes. Às vezes tem pacientes que não só de pós-parto, mas pacientes também mais velhas que aparecem no consultório com mais idade, assim. Eu falo assim, vamos melhorar a qualidade da sua pele. Porque tem essa elasticidade. Sim. E assim, né, eu vou envelhecer. E se eu, por exemplo, quem tá ouvindo aqui, porque a gente tem mulheres de várias faixas etárias, né, aqui. E se eu tenho eu, por exemplo, cheguei aos 40 e perdi o banco de colágeno de 10 anos aqui, mas posso tentar correr atrás do prejuízo. Mas e aquela mulher de 60 que tá ouvindo a gente e que não pôde fazer isso? É tão simples assim? Como que pode cuidar dela? É o mesmo procedimento, só que nós fazemos mais vezes ao ano. Por exemplo, uma de 30, vamos fazer uma vez ao ano. De 40, a gente até pode pensar, dar um intervalo de 8 meses, 6 a 8 meses, se nunca fez. A de 60, vamos fazer 3 vezes ao ano. E podemos também fazer associado com tecnologias, um Ultraformer para potencializar esse resultado. Nunca é tarde para se cuidar. Nunca é tarde. Sim. Eu falo assim, sempre podemos estimular isso. Então, a gente só vai ter um intervalo menor de procedimento. Entendi, do que eu começar antes, né? Ai, eu acho isso ótimo, porque são coisas novas que estão surgindo, né? E assim, se a gente pega a faixa etária de 60 anos, lá não tinha tanto, era muito preenchedor. Então, chega as pacientes minhas... PMMA. Chega pacientes minhas que eu tenho que fazer ultrassom por causa de PMMA. Antes eu falo assim, pacientes que tenham certa faixa etária, eu falo assim, vamos fazer ultrassom, porque PMMA a gente não pode colocar nem toxina em cima do PMMA. Não pode, né? Não, porque... E o ultrassom melhora o PMMA? Nada melhora, só cirúrgico. Só cirúrgico mesmo, retirada, né? Retirada. E é uma cirurgia super invasiva. E às vezes também não consegue tirar tudo, né? Não. Por isso que eu falo assim, quando qualquer procedimento que você for realizar, saiba o que está colocando no seu rosto. Porque até hoje em dia, às vezes a gente vê profissional injetando PMMA no rosto. Até hoje em dia tem vários relatos ainda que saem de PMMA. Eu já peguei em glabela, em lábio. Então, tem que saber. Você precisa saber o que está sendo injetado no seu rosto. E o bioestimulador, ele é uma coisa mais parecida com o nosso corpo? Ele não é tão sintético? Como que é? Não. E o nosso corpo, ele vai absorver esse bioestimulador. Ele não é tão sintético que a gente fala... Ele vai acordar suas células. Então, a produzir colágeno. Então, tudo, ele vai ser absorvido. Entendi. Então, ele é biocompatível com o nosso corpo. Então, ele não vai ficar pra sempre ali. Ao contrário, tem que fazer as manutenções. Seria bom se ficasse, no caso. Seria maravilhoso se ficasse, mas não. Ele é biocompatível com o nosso corpo e ele é absorvido também. Tanto os fios de PDO também, que o fio de PDO a gente consegue também melhorar bastante coisa aí no rosto. Bastante lift facial a gente consegue fazer. Estimular colágeno onde esse líquido não vai. Por exemplo, região de olheira é feito com fios de PDO. E tudo o organismo ele absorve e é biocompatível. Isso é importante, né? O que não é o PMMA, não, que por isso que a gente tem muitos casos hoje de pessoas que sofrem as consequências, né? Da aplicação ainda, né? E me conta uma coisa, e dói pra fazer? É anestesiado. Tudo é anestesiado, anestesia local, anestesia que usa em dentista mesmo anestésico. Vou falar, é indolor?
Não, é uma dor suportável. Eu falo assim, todos os procedimentos que eu faço em mim, porque eu tenho que saber pro meu paciente se dói. Sim. Então, é anestesia local só. Pouca anestesia você vai sentir uma ardência assim, mas é super tranquilo. Super tranquilo. E depois fica dolorido. Você faz, aí você vai palpar e fala assim, eu fiz alguma coisa, tô sentindo alguma coisa. Tem outros bioestimuladores que precisa massagear depois. Tem alguns bioestimuladores. Aí tem uns que precisam dessa massagem pós-procedimento e outros não. Entendi. Então, teoricamente, é tranquilo pelo Não, benefício. é super tranquilo. Fiz o meu na quarta-feira. Isso aí, ó. Quarta, tá super bem. Não tô parece. nem roxa. Mesmo? Nem com edema. É super tranquilo. Então, o meu eu fiz 2 dias atrás. Entendi, olha só. E fica super natural, super bonito. Fica. E quais são os riscos? Os riscos, é assim, são muito poucos quando a gente fala de bioestimuladores de colágeno. Você tem que estar com um profissional que saiba fazer na camada certa, porque aí você pode obstruir alguma artéria, então você tem que saber o profissional com quem você faz, com quem você faz, com uma técnica qualificada. Sim, isso é indescritível. A gente soube do caso recente do rapaz que morreu lá com o peeling de fenol por uma pessoa que não era... Não, e assim, a técnica você vai vendo que ela fez, pelo menos, eu nunca li nenhum artigo científico. Então, você tem que ter com respaldo aí de uma literatura. Para embasar a sua prática, com certeza. Porque hoje, em harmonização também, quando a gente fala, bioestimulador tá muito em alta. Então, fala assim, mistura o bioestimulador com tal material, com outro material. Mas não tem estudo como você vai fazer essa mistura. Mas evidência clínica. Eu falei, não, mas eu não quero evidência clínica. Porque se acontecer alguma coisa, exatamente, eu tenho onde? um respaldo. Sim. Então, às vezes tem cursos aí que ensina com o que não é preconizado, que ainda não tem estudo. Igual essa medicina regenerativa que tá vindo muito em alta agora. Tem que esperar um pouco. Nós temos que ver estudo, artigos científicos pra gente ter certeza, pra colocar no consultório. Eu acho muito importante sempre ser embasado com esses artigos. Sim, profissional que tá atualizado, que trabalha dentro de evidências e que tem prática também, né? Que tem prática, isso é muito importante, né? Mas eu acho que é isso, eu tô animada agora. Eu vou fazer com a Bruna meu tratamento aqui. Só um aqui. Não, já tô até olhando aqui no espelho aqui, eu vou urgente, tipo pra ontem. Não, e dá resultado, você vai amar. E é super natural, assim. Ninguém vai olhar pra você e ninguém vai falar assim, nossa, você fez algum procedimento. Vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, você tá diferente. O que você fez? E não sabe. Isso, tá mais bonita, mais jovem. Ai, obrigada, viu, Bru? Foi maravilhoso trazer um pouquinho de informação para as mulheres, porque é o que eu falei, assim como eu, né, muita gente tem preconceito, tem medo, não sabe quando procurar, né, ou espera, tipo, tudo derreter para depois ir procurar o que é mais difícil. Então, se a gente pode prevenir, muito melhor, né? Muito melhor. Sempre eu falo. Maravilhoso, adorei. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E tô deixando aqui na descrição do podcast, desse episódio, o contato da Bruna para você, se você quiser entrar em contato com ela, falar, tirar dúvidas, qualquer coisa é só chamar ela e seguir aqui nas redes sociais para você ter bastante conteúdo de qualidade também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom, ótimo.